Imagine estar diante de algo que um dia foi grandioso, um lugar repleto de vida, de conquistas e de sonhos, agora reduzido a escombros. As muralhas que antes protegiam a cidade caíram. A beleza que ali existia foi apagada e a esperança parece ter se perdido no vento. Em um instante, tudo o que você acreditava estar seguro foi destruído. Agora, você é o escolhido para reconstruir tudo, para restaurar o que foi perdido. Mas como começar? Como enfrentar um cenário tão devastador? E mais, como agir quando os obstáculos se mostram imensos, quase intransponíveis? Quando você sente que as forças estão contra você e cada passo parece mais difícil que o anterior, e os inimigos estão à porta, prontos para te parar, ridicularizar seus esforços e fazer você duvidar de cada decisão? Agora imagine que dentro dessa história algo essencial está escondido. Um segredo poderoso, revelado através da vida de Neemias, que pode mudar completamente a sua visão e a forma como você enfrenta os desafios da vida. Um segredo que vai além da simples reconstrução de muros. Ele é sobre reconstruir sua fé, sua confiança e sua coragem, independentemente da situação que você esteja enfrentando. Este segredo, que foi guardado ao longo da história, é algo que todo cristão precisa conhecer. Ele tem o poder de transformar sua jornada, de renovar suas forças e de acender uma chama de esperança onde antes havia escuridão. E se eu te dissesse que esse segredo está ao alcance de todos nós? Que ele é mais real e acessível do que você imagina? Neemias, à primeira vista, era um homem comum. Ele não era um líder militar, nem um profeta famoso. Seu lugar era como copeiro do rei Artaxerxes, um cargo aparentemente simples, longe da grandiosidade dos feitos épicos ou das histórias de grandes guerreiros. Mas quando a tragédia atingiu Jerusalém e ele soube da destruição das muralhas da cidade, algo dentro de Neemias se agitou profundamente. O peso da notícia foi avassalador e ele não pôde mais ignorá-lo. O coração de Neemias, em um momento de total vulnerabilidade, transbordou. Ele chorou não por minutos, mas por dias a fio. Em Neemias 1:4 lemos: "Quando ouvi essas palavras, sentei-me e chorei. Durante certo número de dias, lamentei e jejuando e orando ao Deus dos céus." Mas o que realmente marcou a história de Neemias não foi o seu choro. O que nos toca profundamente é o que ele fez depois. O que ele fez quando o desespero poderia tê-lo paralisado. Neemias não se permitiu afundar na tristeza, mas encontrou força no desespero. Ele levantou os olhos para o céu e, com fé inabalável, clamou a Deus por direção. Não era apenas o desespero que tomava conta dele, mas uma profunda confiança em que Deus tinha algo maior para ele, um propósito divino para sua vida. Neemias sabia que se Deus estava tocando seu coração, ele também abriria o caminho. Neemias, então, tomou uma atitude ousada. Ele se apresentou diante do rei Artaxerxes e, com humildade, pediu permissão para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Ele não apenas pediu a permissão, mas obteve as cartas necessárias para garantir segurança e recursos. O que parecia uma missão impossível, uma tarefa intransponível, foi transformado por um único ato de confiança incondicional no poder de Deus. A verdadeira chave aqui foi a confiança de Neemias em Deus para abrir portas, mesmo quando tudo parecia fechado, até a mais remota possibilidade de ajuda. O segredo? A fé em um Deus que pode fazer o impossível se tornar realidade. Neemias sabia que a oração não era apenas uma formalidade religiosa ou uma simples rotina diária. Para ele, a oração era muito mais do que isso. Era a chave que desbloqueava a força necessária para enfrentar desafios impensáveis. Quando as muralhas de Jerusalém estavam em ruínas e a cidade claudicava, Neemias não ficou em silêncio, esperando que as coisas mudassem sozinhas.
Ele sabia que sem uma intervenção divina, sua missão de reconstruir a cidade seria impossível. Então, ele orou com fervor e propósito, buscando a direção de Deus e acreditando no poder de sua intervenção. Em Neemias 2:4-5, vemos um momento crucial de coragem e confiança. Ó Rei, se for do teu agrado, e se o teu servo tiver achado favor diante de ti, envia-me ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reconstrua. Neemias não apenas orou para que Deus tomasse o controle, mas ele também se levantou com coragem e determinação e tomou uma ação ousada. Ele pediu ao rei Artaxerxes uma missão que parecia não ter precedentes: reconstruir as muralhas de Jerusalém. Não foi apenas uma oração de esperança ou uma súplica vazia. Neemias colocou sua confiança em Deus e, em seguida, deu o passo de fé para agir. Ele não ficou esperando passivamente que as coisas acontecessem. Ele se preparou para agir e agiu com ousadia, porque sabia que Deus estava com ele. A grande lição aqui vai além do simples ato de pedir. A oração de Neemias não foi uma súplica isolada. Ela foi uma oração ativa, que preparou o coração de Neemias para uma ação concreta. A oração não é apenas sobre pedir a Deus o que precisamos, mas sobre nos prepararmos, tomarmos passos ousados e confiarmos na providência divina. A verdadeira oração envolve não apenas palavras, mas ações que refletem nossa fé. Neemias confiou em Deus para abrir portas, e foi por isso que ele respondeu: quando oramos, precisamos estar dispostos a agir com a mesma fé, sabendo que Deus guiará nossos passos e nos dará a força necessária para realizar o impossível. A jornada de Neemias não foi um caminho de flores. A cada passo que ele dava em direção à reconstrução das muralhas de Jerusalém, surgiam obstáculos, desafios e inimigos prontos para desacreditá-lo e interromper seu trabalho. Sanbalate e Tobias, líderes inimigos, riam dele abertamente, zombando da coragem de Neemias e de sua missão. O que esses fracos fazem? Acaso restaurarão as muralhas? Neemias 4:2. As palavras deles ecoavam, tentando abalar a fé de Neemias e minar sua determinação. O escárnio e a ridicularização eram fortes, mas a fé de Neemias era mais forte ainda. Ele não se deixou intimidar pelas ameaças ou pelas palavras vazias daqueles que desejavam vê-lo fracassar. Em momentos de grande pressão, Neemias não retrocedeu. Ele não deixou que o medo ou a insegurança tomassem conta de seu coração. Em vez disso, ele se manteve firme, trabalhando e orando incansavelmente. Mais importante ainda, ele instruiu seu povo a fazer o mesmo. Neemias sabia que o medo poderia ser um grande obstáculo, e por isso ele lembrou a todos de sua responsabilidade, não apenas com a reconstrução das muralhas, mas com a proteção de sua casa e de seu futuro. Ele disse: não tenhais medo deles, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Neemias 4:14. Aqui está o segredo de Neemias. Ele não permitiu que o medo o paralisasse, mas usou sua fé como força motriz para a ação. Ele entendeu que a confiança em Deus e a ação não podem ser separadas. A fé não é apenas acreditar, mas é agir com coragem, mesmo quando os ventos da adversidade sopram forte. Neemias mostrou que, em tempos de crise, a verdadeira confiança em Deus não é passiva. Ela exige que avancemos com coragem, que continuemos o trabalho que Deus nos deu e que nunca deixemos que o medo nos faça parar. Depois de enfrentar uma imensa oposição, de orar e trabalhar incansavelmente, Neemias finalmente alcançou a vitória. As muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas há tanto tempo, foram reconstruídas em tempo recorde, e a cidade, que antes estava à mercê dos inimigos, foi restaurada. Mas, como sempre, a verdadeira vitória não se limita ao que podemos ver com os olhos.
As muralhas físicas foram restauradas, mas Neemias sabia que a verdadeira restauração só aconteceria quando o povo de Deus se voltasse de coração para ele. Em Neemias 8:6, vemos a reação do povo quando a palavra de Deus foi lida e compreendida e disseram: Amém, louvado seja o Senhor. Essa não foi apenas uma reconstrução de pedras, mas uma restauração espiritual. Neemias sabia que o que importava mais do que as paredes de Jerusalém, mais do que a segurança física que as muralhas proporcionavam, era a renovação da fé do povo. A verdadeira restauração não pode acontecer apenas na superfície. Ela começa no coração das pessoas. Sem isso, as muralhas não seriam mais do que uma fachada vazia. O povo precisava retornar aos caminhos do Senhor, para que com ele pudessem realmente prosperar. A verdadeira reconstrução, queridos amigos, começa dentro de nós, em nossos corações. Não importa o que esteja quebrado ou destruído ao nosso redor. O segredo de Neemias é que a restauração verdadeira só acontece quando colocamos nossa confiança em Deus. Quando oramos com fé e agimos com coragem, como Neemias fez, permitimos que Deus nos use como instrumentos de sua vontade. Deus não nos chama apenas para reconstruir paredes ou estruturas físicas. Ele nos chama para restaurar vidas, para trazer cura espiritual e transformação para aqueles ao nosso redor. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para permitir que Deus reconstrua não apenas nosso ambiente, mas principalmente nosso espírito e nossa fé. A restauração começa de dentro para fora. Neemias nos ensina uma lição fundamental. Mesmo nas situações mais sombrias e aparentemente sem esperança, sempre há uma chance de recomeçar. Ele nos mostra que, com Deus, não há muro que seja forte o suficiente para não ser reconstruído. Não há inimigo que seja grande o bastante para não ser derrotado. A verdadeira chave para essa transformação está na oração, na ação e na fé. A oração nos conecta com o poder de Deus, a ação nos coloca em movimento e a fé nos sustenta em cada passo. Neemias nos revela que, antes de qualquer coisa, a restauração começa dentro de nós, em nossos corações. Quando nossa fé é verdadeira, ela se reflete em tudo ao nosso redor e as muralhas que antes pareciam intransponíveis começam a cair. Deus não nos chama apenas para restaurar o que está ao nosso redor, mas para sermos instrumentos de transformação em suas mãos. Como Neemias, nós também podemos ser os construtores do futuro que Deus preparou para nós. Não importa quão quebrados ou danificados estejam os nossos sonhos ou a nossa vida, Deus nos oferece a oportunidade de recomeçar e reconstruir. A obra não é fácil, mas com Ele a vitória é garantida. Deus quer usar cada um de nós para levar a cura, a restauração e a esperança, não só ao nosso redor, mas ao mundo. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva "Eu vou reconstruir" nos comentários. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder mais reflexões que podem transformar sua vida. Lembre-se, assim como Neemias, você também pode reconstruir o que foi quebrado. Não desista, porque Deus está com você em cada passo, em cada desafio. Até o próximo vídeo.